Bom dia, bom dia. Bom dia, você tem mudado decretos aí? Eu tenho mudado decretos aqui. Decretos de morte para decretos de vida. Decretos de maldição para decretos de bênção. E nós temos orado esses dias, 12 dias de oração, de jejum, para 12 meses do favor de Deus. Mas não só nós teremos 12 meses do favor de Deus, teremos todos os dias da nossa vida o favor de Deus. Amém? E tem sido assim. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios do favor, o que é o favor e o que você faz que impede o favor de Deus de chegar até você. Então nós estamos falando esses dias de maneira bem prática, bem esclarecedora. O jejum está sendo feito baseado no livro de Esther e eu tenho certeza e a gente tem recebido os testemunhos daquilo que esses 12 dias têm feito nas nossas vidas. Amém? E eu tenho mudado decretos aqui na minha casa, para minha descendência, e eu sei que você tem mudado aí também. Eu sei que você tem feito boas escolhas e nós estamos aqui para escolher nos colocar de pé diante do Rei para receber o favor de Deus. Nome de Jesus. Vamos falar o que é favor. Eu vou dar mais um tempinho para vocês irem entrando e eu vou desativar os comentários. A gente tem feito assim e no final que nós vamos ter as declarações, eu vou abrir de novo para que vocês possam dizer o amém. E eu espero que vocês tenham feito essas declarações aí na sua casa. Ao você acordar pela manhã, faça essas declarações antes de dormir. Isso faz, essas declarações, as declarações elas são profecias. Você está profetizando, você está escolhendo profetizar que o favor de Deus vai chegar, está chegando e já chegou até você. Amém? Então faça essas declarações. A partir de amanhã nós vamos fazer, são orações. E depois também, no final desses 12 dias, nós vamos colocar em formato para você fazer a impressão. E você não vai fazer essas declarações e essas orações somente esses dias, mas todos os dias desse ano, para que o favor de Deus chegue até você, chegue até a sua casa e transforme o ambiente da sua casa, transforme decretos. A partir do momento que você se dispõe de colocar de pé diante de Deus o favor dele, ele levanta o cetro a seu favor. Amém? O livro de Esther e toda a Bíblia, ela é escrita para o nosso ensino, como ela mesmo diz. Então tudo que está escrito ali, se nós colocarmos em prática a transformação, a mudança, muda o ambiente da nossa casa. E ali Esther mudou decretos. Ela mudou decretos. Decretos, o seu povo, o povo judeu, o povo de Deus, tinha um decreto de morte sobre a vida deles. E é assim que a gente tem dito desde o início, que Satanás, o diabo, nosso inimigo, o verdadeiro inimigo das nossas almas. O seu inimigo não é o seu filho, o seu verdadeiro inimigo não é o seu cônjuge, o seu verdadeiro inimigo não é aquela amiga que te traiu, o seu verdadeiro inimigo é o diabo. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados que agem nas regiões celestiais. A palavra nos diz isso. Então, todas as vezes que você entrar numa situação de confusão, de relacionamento, eu vou falar para você, você vai mudar a perspectiva na hora. E você vai falar assim, não é ele que é o meu inimigo, não é o meu filho que é o meu inimigo, não é essas circunstâncias que é o meu inimigo, mas é o diabo. E contra o diabo
que tem um decreto de morte sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a vida dos nossos filhos, você pode transformar esse decreto em decretos de bênção, decretos de vida. E é isso que nós estamos fazendo esses dias. Então eu vou desativar os comentários. No final eu vou abrir um pouquinho e depois eu vou responder também as perguntas. Enquanto eu vou fazer as declarações, você vai falando amém. Então o que nós vamos falar hoje? O favor para sua atribuição. O favor de Deus para que você cumpra o seu destino. Esther, capítulo 2, versículo 9, está escrito assim. Capítulo 2, versículo 9. Hegai achou Esther muito bonita e fez o possível para ela sentir-se feliz. Ele deu ordens para que ela tivesse alimentação especial e recebesse tratamentos de beleza. Ele deu a ela 7 moças do palácio para servirem como criadas e também o melhor lugar da casa das mulheres do palácio. Para que Esther cumprisse o destino dela, houve algumas atribuições. E o que é essas atribuições? É o favor de Deus que ela recebeu para que ela pudesse cumprir o destino dela. E enquanto nós estivermos falando, Deus está liberando. É necessário você fazer esse jejum, esses 12 dias, que você libere toda a sua fé nesses 12 dias. Cada palavra que for dito aqui, saiba que é o Espírito Santo de Deus ministrando ao seu coração. Então, enquanto nós estamos falando, saiba que atribuições, o favor de Deus está sendo liberada para você, para sua casa, para que você cumpra o seu destino. Todas nós precisamos do favor de Deus. Todos nós dessa terra precisamos. A nossa alma anseia pelo favor de Deus, para que nós cumpramos as nossas missões que nós temos aqui nessa terra. Eu acredito que recebemos o favor de Deus de acordo com a nossa missão, com a missão com que Deus colocou nas nossas vidas. Se você é mãe, quando a gente tem aquele medo, quando a gente está grávida, a gente sente aquele medo, nossa, parece que eu não vou dar conta, é um ser que está sendo gerado dentro de mim. Naquela hora, as atribuições, o favor de Deus para que você cumpra a missão da maternidade está sendo liberado sobre você. Esses 9 meses de gestação é um mês de preparação, são as atribuições de Deus que vêm sobre você para que você cumpra a missão da maternidade. Assim também, quando você está casando, as atribuições de Deus estão vindo sobre você para que você cumpra aqueles votos do casamento. Mas todas as vezes que nós estamos assumindo o compromisso de algo, quando é algo divino, casamento é algo divino, família é algo divino, maternidade é divino, é algo divino. Todas as vezes que você está sendo posicionada para cumprir aquela missão, o inimigo está ali também. É o que eu tenho falado desde o primeiro dia. Quando você está para fazer qualquer decisão, quando você está lá cumprindo a sua missão, tem anjos e demônios ali. Anjos e demônios. Mas os anjos estão ali e cabe a você a fechar as brechas e ter a consciência de que você está nessa posição e as atribuições, o favor de Deus está vindo sobre você. Deus não erra. Se Ele te colocou nessa posição para passar essas circunstâncias, Ele colocou capacitação em você para passar a situação que você está passando e enfrentando. Favor mobiliza outras pessoas para nos ajudar a realizar os nossos planos e sonhos de destino. O que é favor de Deus? Ele coloca pessoas no seu caminho para que você cumpra aquela atribuição e aquela missão. Isso é favor.
Quando o espírito de favor está em nossas vidas, ele obriga as pessoas a nos ajudar em nossa missão. O Senhor está levantando nesses dias, nesses 12 dias, mães, mulheres que terão o espírito de favor sobre elas. Por quê? Porque você está se levantando, porque você está se colocando de pé, você está se colocando na posição que Esther se colocou. Para ela receber o favor, ela teve que se colocar na posição. E é isso que nós estamos fazendo durante esses dias. É isso que nós estamos fazendo. Aonde eu estou aqui, eu acordo às 4 da manhã, me colocando na posição. E eu estou arrumando. Se você puder, arrume mesmo, passa uma maquiagem, se coloca na posição. Primeiro, colocar na posição de esposa. Nós, mulheres, mães, nós temos que acordar, despertar. A palavra de Deus fala ali em Provérbios, capítulo 31, que aquela mulher, a mulher ideal, ela acordava antes de todos na casa. Nossa, mas a nossa atribuição é muito difícil. Por que eu tenho que acordar, gente? Antes de todo mundo da casa? Nós não questionamos as ordens de Deus, nós apenas obedecemos. E aí você para e pensa, peraí, se eu tenho essa função de acordar antes todos da casa, para que eu venha organizar a minha casa, organizar os meus pensamentos, e quando a minha família despertar, já está algo preparado, é porque Deus me deu atribuição para isso. Deus me deu, Ele me capacitou para essa missão que eu tenho. Essa unção especial, esse favor, não é apenas para bênçãos pessoais. Não é somente para você o favor de Deus. O espírito de favor irá posicioná-la em lugares de influência para trazer cura e avanço dentro da sua família, dentro da sua parentela e nessa geração. Nós vamos falar muito sobre isso esse ano, nesse posicionamento. Esses dias que o favor de Deus está sendo liberado em nossas vidas, vai vir sobre você um favor que vai te colocar e vai despertar a influência que você tem. Você é uma pessoa influente dentro da sua casa, dentro da sua família. Você tem que ser uma pessoa influente dentro do seu bairro, naquelas pessoas que estão convivendo com você e que estão recebendo de você. O favor de Deus não é só para o seu avanço pessoal. E vem sim avanço pessoal. Vem sim. Você consegue cuidar da sua saúde, você consegue cuidar da sua saúde mental, você consegue ter disposição. Quem teve depressão sabe, eu tive depressão. E tem vezes que a gente não tem ânimo para levantar de manhã, para arrumar. Por isso que hoje em dia eu arrumo em casa mesmo. Eu estou em casa, eu estou bem, eu estou arrumando, porque isso me faz bem. Porque teve dias, só quem esteve em cima de uma cama sem ter disposição para levantar sabe o valor, a importância de eu levantar às 4 horas da manhã e poder passar uma maquiagem, poder ter ânimo para passar e estar aqui. E arrumar e ter disposição para arrumar. Então faça isso, se coloque na posição. Você tem influência dentro da sua casa. Você tem essa influência dentro da sua casa. Em nome de Jesus, o favor de Deus está sendo liberado sobre nós. Deus está chamando mães, Deus está chamando mulheres que funcionarão como libertadoras nessa terra, destravadoras de destino. Quando você olhar um filho, quando você olhar aquela vida, você vai falar assim: eu posso destravar o destino dessa pessoa que Deus me confiou. Eu posso, com a minha oração, com o meu posicionamento, eu posso. Esther, ela se colocou de pé diante do rei, não foi só para ela, mas foi para o seu povo. O que Deus está querendo falar para mim e para você com esse posicionamento de Esther? Que você pode se posicionar pelo seu povo, que você pode se colocar de pé
pelo seu povo. Meu filho está viciado, meu filho está nas drogas, meu filho está rebelde, meu filho não me escuta. Mas você pode se posicionar e decretos serão transformados. O meu marido não conhece a Jesus. O meu marido está frio, o meu marido não conhece a Jesus, o nosso casamento, mas você pode se posicionar. A minha saúde, a doença instalou no meu corpo, na minha casa, no meu filho, mas você pode se posicionar e mudar esses decretos. Decretos serão mudados com o seu posicionamento esses dias. Não levante pela manhã, não participe desse jejum se você não tiver fé suficiente no seu coração. Tudo nós nos achegamos diante de Deus pela fé. A palavra fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, que esses dias o favor de Deus está chegando sobre você, que esses dias que você está se colocando de pé, milagres estão vindo à sua direção, não adianta. Não vai adiantar nada. Você apenas vai ter acordado cedo durante 7 dias e vai ter... se não vai comer algumas refeições. Nada vai acontecer no mundo espiritual. Agora, se você tiver fé, liberar toda a sua fé nesses dias, não na minha pessoa, não no Ministério Mães que Oram, mas se você liberar a sua fé em Deus de que você está mudando decretos, decretos serão transformados. Sem fé é impossível agradar a Deus. A linguagem que Deus ouve é a fé. A linguagem dele. A gente não tem idiomas, não falamos português, outros inglês, espanhol. O idioma que Deus entende é fé. Se você quer comunicar com Deus, se você quer ser entendida por ele, você tem que ter fé. E fé é um exercício. Quando você está levantando cedo para você poder estar aqui, você está exercitando a sua fé. É igual você ir à academia. É igualzinho. É você exercitar e ela vai crescendo. Em Hebreus fala sobre isso, no livro de Hebreus. Favor pode ser definido como a disposição amistosa a partir da qual atos bondosos procedem para ajudar e favorecer vantagens especiais para você receber tratamento preferencial. Isso é favor. Você recebe um tratamento preferencial de Deus. Geralmente, favor significa boa vontade, aceitação e os benefícios decorrentes disso. Você teve boa aceitação e você tem benefícios porque você foi aceita. Também é usado de forma intercambial com misericórdia, graça e bondade. Favor é aquilo que ajuda o homem a alcançar o destino e as designações dadas por Deus com o mínimo de força, gente. Olha isso. Você consegue alcançar o seu destino sem fazer força nenhuma. Isso é favor. É Deus ir na sua frente e lutando as batalhas. Com o povo de Israel, Deus falou um dia, você não precisa lutar essas batalhas. Eu vou lutar por você. Quando Gideão estava ali com poucos homens para poder enfrentar um grande exército, foi Deus que lutou a batalha. Eles somente tiveram que tocar as trombetas. Com o mínimo de esforço, ele ganhou uma batalha. E os inimigos, é interessante ali nessa passagem de Gideão, que foram os próprios inimigos que brigaram com eles. Eles brigaram. É como no livro de Esther, a forca que estava preparada para o tio de Esther, quem morreu nessa mesma forca foi o inimigo. Tiveram que fazer nada, não tiveram que lutar. É assim que é o favor de Deus. Você alcança o seu destino com o mínimo de esforço, deixando Deus trabalhar por você. Favor te promove. Isso a levará a níveis mais elevados de sucesso e de serviço, mas não o sucesso que o mundo dá.
Não um sucesso na categoria do mundo, mas um sucesso verdadeiro. O que é sucesso verdadeiro? É você... A gente atribui muito sucesso com posições, né? Sucesso com fama, sucesso com dinheiro. Mas tem tantas pessoas que têm dinheiro sem sucesso. Então, sucesso não tem nada a ver com o dinheiro, com posições, mas sucesso tem a ver com o verdadeiro favor de Deus. E o favor de Deus, ele te promove o sucesso que você precisa. O favor de Deus fez com que Esther ganhasse a boa vontade de todos que a conhecia. O favor poupou o trabalho e a labuta, poupa o trabalho e a labuta desnecessários. Tantas vezes nós perdemos tempo preocupando com coisas que ainda não aconteceram. A gente gasta energia com preocupação. A gente preocupa se o filho realmente vai um dia te escutar, se o filho vai te obedecer. A gente preocupa se amanhã nós vamos ter para comer. Com isso, com todo mundo perdendo trabalho, com uma pandemia que se instalou no globo terrestre, nós nos preocupamos, mas a palavra fala que nós não devemos preocupar com nada. O favor, ele nos poupa de preocupações. Com preocupações dessa vida. O favor fez o semblante ou a presença de Esther atraente e cativante para os potenciais ajudantes da visão, do destino dela. Ela podia morrer. Ela falou assim, se for para perecer, eu vou perecer. Ela tirou... O favor retirou dela o medo da morte. Porque se o rei não levantasse o cetro para ela, ela poderia morrer. Mas o favor retirou dela, transformou o semblante dela. Nós temos que ser o povo mais feliz da terra. Você tem que andar e se cuidar mesmo. Contanto que você não use essa decotes, contanto que você não usa, porque tem tantas hoje, você vê mães, né, vulgares, contanto que você não tenha vulgaridade sobre você. O que você tiver que arrumar. Aqui Esther fala, nós vamos estudar depois nesses dias ainda a preparação de Esther para se apresentar ao rei. Não foi nesse dia, foi quando ela foi apresentada, foi quando o rei foi a conhecer. Teve 2 fases da preparação de Esther, com óleos essenciais, com perfumes. Então ela teve que se preparar, ela teve que se cuidar. Nós mães, você tem que estar bem com você mesma. Você tem que estar bem. Se você não consegue estar bem com você mesma, você não consegue. Se você não se ama, você não consegue amar os seus. Você não consegue amar os seus filhos o suficiente. Você não consegue. Porque a palavra nos diz isso. Amai o teu próximo como a ti mesmo. E nós mulheres, nós temos a tendência de ter muitas mulheres, principalmente depois que casa, a gente aumenta de peso e a gente tem a baixa autoestima. Principalmente mulheres que passaram, né, por casamentos conturbados, a autoestima fica baixa e a gente tem tendência para entrar em depressão, para ter pensamentos de destruição. Não, eu não vou conseguir, não, meu cabelo tá ruim. Nossa, mas aqui em nome de Jesus, o favor de Deus vai chegar até você e vai fazer com que você seja e se veja como amada do Pai quando nós nos vemos, quando nós recebemos o amor, quando nós recebemos e nós vemos o cetro levantado. É interessante que quando você olha o livro de Esther, quando o tio de Esther, Mordecai, fala assim, olha, você vai se apresentar diante do rei por nós. Ela fala assim, mas tem 1 mês que ele não me chama. Tinha 30 dias que ele não chamava ela. A gente tem esse... Ela fala assim, não, eu não sou, assim, ele não tem interesse por mim.
Então como que eu vou me apresentar a Ele? E muitas vezes nós pensamos isso. Mas ela se preparou. E é isso que nós temos que fazer. Primeiro ela entrou nesse jejum, nessa oração, e ela se preparou, ela ficou bem com ela mesma, ela ficou tão bem com ela mesma e com Deus através do jejum, mas ela precisou estar bem com ela. Eu vou ter essa coragem. Que ela falando assim, eu vou me apresentar. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Se eu tiver que morrer, isso, ela encontrou a identidade dela em Cristo, peraí, em Jesus, em Deus, na época que é Jesus, Deus, né? Ela encontrou essa identidade, nós vamos encontrar essa identidade esses dias. Se você tiver oportunidade, parece uma coisa muito boba, mas se você tiver oportunidade, levante-se mais cedo, antes das 7 horas, arrume, não assista essa live deitada numa cama, eu vou aqui para eu poder, não, se arrume com aquilo que você tem. Eu aprendi, houve um tempo na minha vida, eu passei por uma falência muito grande, e eu achava que eu tinha que comprar somente dos produtos caros, que eu tinha que ir numa manicure, que eu aprendi a fazer tudo sozinha. As minhas maquiagens não são das mais caras, mas você fala que a minha maquiagem é cara ou barata aqui que eu tô usando? Que eu paguei um preço acessível? Não. Eu aprendi a me maquiar sozinha, eu aprendi a fazer as minhas unhas sozinha, olha. Aprendi a fazer sozinha. Mas hoje eu não deixo de fazer. Tem tantas vezes que eu deixei de fazer porque eu não podia, eu não tinha acesso mais. Mas hoje eu faço, e enquanto eu estou ali, eu estou me preparando, ficando bem comigo. E quando você está bem com você, você fica melhor com Deus, você fica melhor com a sua família. E esses dias, o favor de Deus vai tirar muitas mães da depressão, da tristeza. Você vai conseguir cuidar da sua saúde física. Para a honra e glória do Senhor Jesus, tem 3 meses que eu não tirei o açúcar que me fazia tão mal para minha saúde, tirei carboidrato. Gente, hoje não é sacrifício mais. Você vai encontrar o favor de Deus para você cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde espiritual. O favor de Deus está vindo sobre você. O favor abrirá portas de outra forma, que de outra forma estariam fechadas para você. Tem portas sendo abertas para você esses dias, porque o favor de Deus está chegando sobre a sua casa, sobre você nesses dias. Favorecer é aquilo que move os outros a ajudá-lo, a encorajá-lo. Sem o favor, o cumprimento do destino pode sofrer atrasos desnecessários ou aborto. Sem você ter o favor de Deus, o cumprimento do seu destino está comprometido e ele sofre atrasos que não são necessários você sofrer. Ou até mesmo pode acontecer um aborto, o seu destino não ser completo. Por quê? Porque você fez escolhas erradas. É a primeira live que nós fizemos. Se você não acessou a primeira live, acesse a primeira live. São as suas escolhas que formam o seu destino. A sua escolha de estar aqui esses dias, de estar se colocando diante de pé esses dias. Você não está só aqui na live pela manhã, você tem que se posicionar todos os dias aí dentro da sua casa. Estou me colocando de pé esses dias, Deus, por favor, chegar até a minha casa. Estou me colocando diante de pé. Eu vou me colocar diante de pé todos os dias desse ano para eu ter o favor do Senhor. Nós somos a justiça de Deus. Como os justos, devemos esperar o favor divino de Deus. Se você crê em Cristo e você não espera o favor de Deus, tem algo errado. Tem algo errado. Você tem que esperar o favor de Deus vir até você. Porque se você não espera o favor de Deus, você é incrédula.
Você é incrédula e os incrédulos não herdam o reino de Deus. É muito sério você ser incrédula. Ah, você acha mesmo que eu vou ficar aqui 12 dias fazendo jejum, por favor de Deus? Que é isso? Se você vive dessa maneira, você está vivendo de uma forma errada. Se você está passando um problema muito sério na sua vida, muito sério, às vezes você está com um filho fora dos caminhos do Senhor, às vezes você está com um casamento conturbado, às vezes está faltando, a sua despensa está vazia. Eu já tive dias da minha despensa vazia. No dia que eu perdi o meu emprego aqui, eu cheguei da conferência Mães que Oram. O salário da minha casa era assim, 70% na época. Foi ano passado, está fazendo um ano, glória ao Senhor Jesus. No dia que eu cheguei, sentei, tinha 3 anos que eu trabalhava lá, tínhamos passado por uma falência enorme, eu tinha conseguido esse trabalho quando eu vim aqui para os Estados Unidos. E depois eu passei por isso no dia que eu sentei na mesa, eu cheguei da conferência, sentei na mesa e eles falaram assim comigo: nós não vamos querer mais o serviço, a empresa está passando por uma fase difícil. No dia que eu sentei ali na mesa, eu escutei a voz do Espírito Santo dizer: nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Naquele dia eu liberei a minha fé todinha nessa palavra. E foi a primeira vez, depois de um mês, foi a primeira vez nos Estados Unidos, na história, que eles aprovaram o seguro de desemprego. Nunca teve aqui. Aqui não existe seguro de desemprego. Quando você sai do seu trabalho, você não tem vínculo, você recebeu o cheque aquele último dia e acabou. Eu fiquei 6 meses em casa recebendo muito mais. Eu fui qualificada porque eu estava trabalhando, tinha 3 anos e meio nessa empresa. Então eu fui qualificada por causa da pandemia a receber. Eu recebi muito mais estando em casa com os meus filhos. E nesse ano de 2020, que foi o ano mais difícil, foi que Deus abriu as portas. Porque naquele dia que o meu chefe sentou e falou que eu não estava ali, eu resolvi escutar a voz de Deus. Eu te falo, se a sua despensa está vazia, como já esteve na minha casa, mas você liberar a sua fé, Deus vai abrir porta onde não existe. Deus vai mandar como mandou para minha vida, a unção que eu recebi na minha vida aquele dia no meu trabalho. Você que está passando problemas com dificuldade financeira, Deus vai abrir a porta para você. E nesse momento de desespero, tem 4 anos que nós oramos aqui para o meu marido abrir a empresa. E foi nesse momento mais difícil foi que meu marido abriu a empresa. Mais difícil. Mais difícil. E Deus tem abençoado. Eu já passei dias de eu não ter dinheiro para pagar a luz da minha casa. E eu não ter como explicar aos meus filhos. Nesses 4 anos. E eu falando, Deus vai prover, meu filho. Nós estamos passando isso porque nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo a ter fé. E hoje a fé foi estabelecida dentro da minha casa. Então é esse favor de Deus que eu estou liberando sobre a sua vida esses dias. Favor, favor, favor. Abrindo portas em situações complicadas. Abrindo portas aonde não tem nada. Aonde não tem perspectiva. É esse o favor de Deus sobre você. Vamos fazer a declaração? Vamos fazer as declarações? Eu vou colocar aqui e abrir os comentários para você ouvir as declarações. E ao invés de falar hoje o que impede você de receber o favor, eu vou falar amanhã quais são os impedidores de você receber o favor de Deus. Porque eu não quero que as lives se delonguem muito, para que você realmente absorva o que Deus está falando com você. Porque foi comprovado, eu li uma pesquisa que cientificamente você só absorve 60% do que eu estou falando. Então eu quero que você absorva assim, que seja que essas lives sejam pontuais. Então nós vamos fazer as declarações e amanhã nós vamos falar sobre os bloqueadores
do favor de Deus sobre a sua vida e o restante das declarações. E depois nos outros dias ainda tem muito para acontecer nesses próximos dias. Muito a acontecer, muito. É só o começo daquilo que Deus está fazendo na sua vida. O favor de Deus muda tudo na vida de uma mãe, de uma mulher, de uma pessoa justa. Agora, ativar os comentários e você vai falando aí amém, amém, amém. Vamos fazer as declarações. Eu recebo o favor de Deus que traz a restauração de tudo o que o inimigo roubou de mim. O favor de Deus está iniciando uma grande transferência de riqueza, de prosperidade, de saúde e paz a mim. Eu recebo o favor de Deus na minha vida, não apenas por uma breve explosão ou situações isoladas, mas todos os dias da minha vida nessa terra. Eu recebo o favor de Deus que irá estabelecer a prosperidade de Deus em minha vida em todas as áreas. Eu recebo o favor de Deus para que eu possa vencer tudo o que me impede que os planos de Deus sejam estabelecidos na minha vida. Eu recebo o favor de Deus que me dá direito à herança das bênçãos geracionais. Especialmente com a prosperidade de Deus aqui nessa terra. Eu recebo o favor de Deus de vencer em meio a impossibilidades aparentemente grandes. Porque as impossibilidades, elas não são maiores do que o nosso Deus. Amém? Eu recebo o favor de Deus que retira de mim o jugo da pobreza de espírito, da pobreza da mentalidade. E eu receberei o pagamento retroativo das riquezas que já foram liberadas sobre a minha vida. Eu recebo o favor de Deus que fará com que eu prospere nesse sistema mundial. Eu recebo o favor de Deus de proteção para que eu e a minha família consigam lutar contra crises e destruições. Eu recebo o favor de Deus que causa a preservação da vida e invoca a presença de um Deus que permanece comigo. Eu recebo o favor de Deus que me traz promoção, mesmo quando parece menos provável de recebê-lo. Eu recebo o favor de Deus que fará com que os homens me deem recursos para eu cumprir cada uma das minhas missões. Eu recebo o favor de Deus que me traz proeminência e tratamento preferencial. Eu recebo o favor de Deus que irá fazer com que líderes me ouçam
e traga a mim as petições e pedidos que eu vou fazer. Eu recebo o favor de Deus dentro das leis e regulamentos que existem na terra. O favor de Deus na minha vida alterará leis e revertirá em meu benefício. Amém? Eu tenho uma amiga que ia abrir uma loja lá em Belo Horizonte, naquela área onde ela ia abrir a loja dela, tinha que ter uma licença, mas que aquela área era residencial, e ela falando assim, eu orei por 5 anos. 5 anos, e ano passado eu fui no Brasil, ela estava lá com uma loja linda, porque eles mudaram a lei daquele bairro, que era um bairro residencial, e agora não somente tinha mudado a lei para poder fazer a loja comercial, como abrir um shopping bem na frente da loja dela, que ainda trouxe muitos clientes. Isso é o favor de Deus, Ele muda leis ao seu favor. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por essa manhã. Obrigada porque favor do Senhor foi liberado sobre as nossas vidas essa manhã. Senhor Deus, tem decretos sendo mudados, decretos de morte para a vida, de bênção para a maldição. Senhor, muito obrigada, Deus, porque o favor de Deus está sendo liberado sobre as nossas vidas de uma maneira pesada. Eu tenho visto isso pelos olhos do Espírito, de uma maneira pesada. Tem muitas mães aqui saindo da depressão, saindo da tristeza, saindo da destruição. Porque o favor de Deus chegou. Tem muitos filhos voltando para casa, tem muitos filhos abrindo os olhos, saindo dos vícios. Porque o favor de Deus chegou. Tem muitos casamentos sendo transformados, tem muitos divórcios que iam ser assinados que não serão mais, mas haverá restauração, porque o favor de Deus tem chegado. O favor de Deus chegou, porque nesses dias nós temos nos levantado. Tem muitas mulheres aqui, Senhor, que têm sofrido com maus hábitos, com a alimentação toda distorcida. Senhor, mas o favor de Deus tem chegado e nós iremos cumprir a missão, cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual. Tem favor de Deus chegando e a nossa vida tem sido transformada nesses dias. 2021 será um ano extraordinário, um ano de milagre, um ano de provisão, um ano das nossas despensas cheias. Será um ano da provisão do Senhor, será um ano em que a nossa saúde irá transformar, a nossa saúde mental, as nossas emoções serão alinhadas. Aleluia, Jesus. Aleluia, nós te agradecemos. Será um ano em que filhos que estão nas drogas, desviados, irão escutar o chamado do Senhor. Senhor, irão casamentos, divórcio que já aconteceram muitos anos, maridos irão retornar para casa. Senhor, obrigada porque decretos têm sido transformados, ministérios, ó Deus, serão transformados, igrejas na face da terra irão ser cheias de pessoas sedentas. Senhor, o Senhor tem derramado, o Senhor derramará um favor sobre a terra nesses últimos dias para o povo do Senhor. Porque na tua palavra está escrito que aquele que é sujo vai se sujar mais ainda, mas aquele que é limpo vai se limpar mais ainda. Então, Senhor, eu sei que para o teu povo existe um favor esse ano especial de proteção, de superação, de graça. O sujo vai se sujar mais, mas o limpo, aquele que você tem procurado a se limpar, vai ser mais limpo ainda. Senhor, o Senhor vai mudar destinos aqui, decretos serão transformados. Obrigada porque o favor de Deus, o favor do Senhor tem vindo sobre nós nesses dias. E nós te agradecemos por essas manhãs e por nós termos força para nos colocar de pé.
Obrigada, porque destinos aqui estão sendo destravados de uma forma extraordinária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo oramos, em nome de Jesus. Amém? Até amanhã então, 7 horas da manhã. Eu vou colocar uma caixinha de perguntas sobre, porque a gente já extrapolou o tempo, uma caixinha de perguntas ali no Stories, para vocês fazerem todas as perguntas sobre o jejum. Então eu vou falar para você, vai lá nos nossos Stories agora, eu vou colocar uma caixinha de pergunta. Você que tem pergunta, eu vou responder todas as perguntas sobre o jejum. Você que entrou, pode entrar no dia que você vê a live. Eu só peço para você assistir as lives anteriores. Se você começou o jejum hoje, assista as lives anteriores, porque é uma sequência, é um estudo. Então acompanha desde o primeiro dia, tá bom? Nós voltamos daqui a pouco com Bíblia Todo Dia. Um beijo para vocês, Deus abençoe.